Eu descobri que a minha avó estava namorando escondida com o meu melhor amigo de 20 anos. Eu não queria me meter, mas quando eu ouvi um telefonema dele, eu me meti. O som vinha abafado pela porta de madeira do quarto de hóspedes, o quarto que agora pertencia a Ítalo. Eu tinha acabado de levantar para tomar um copo d'água. A casa estava mergulhada no silêncio da madrugada. Mas não era silêncio total. Era a voz dele, baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma intimidade que me gelou a espinha. Não era o tom que ele usava com a minha avó. Era diferente, mais jovem, mais cúmplice. "Fica tranquila, meu amor. Tá tudo saindo como a gente planejou", ele disse. Meu corpo paralisou no corredor escuro. Amor? Que amor? Ele não estava namorando a minha avó, Helena? Um nó se formou na minha garganta. Eu não queria escutar. Sentia que estava invadindo a privacidade dele, do meu melhor amigo. Mas eu não consegui me mover. Meus pés pareciam colados no chão. A velha tá caidinha por mim, Martinha. Ela confia em mim mais do que no próprio neto. Ele continuou e soltou uma risadinha baixa, venenosa. Martinha. O nome ecoou na minha cabeça como um tiro e a palavra velha. O jeito como ele disse, com desprezo, com nojo. Não era o Ítalo que eu conhecia. Não era o cara que olhava para minha avó com admiração, que a chamava de Dona Helena com tanto respeito na minha frente. O copo d'água foi esquecido. Meu único instinto foi me aproximar, colar o ouvido na porta fria e tentar não fazer um único ruído. Meu coração batia tão forte que eu tinha medo que ele pudesse escutar. Para entender o tamanho do soco que eu senti no estômago, você precisa entender a minha vida. Meu nome é Igor, tenho 20 anos. Eu não tenho uma história comum com pais e irmãos. Meus pais morreram num acidente de carro quando eu era só um bebê de colo. Não tenho nenhuma lembrança deles, apenas fotos amareladas e as histórias que a minha avó me conta. Foi ela, Helena, que me pegou nos braços e me criou. Ela não foi só uma avó, ela foi minha mãe, meu pai, minha fortaleza. Minha avó não é uma senhora frágil, daquelas que passam o dia no sofá fazendo crochê. Longe disso. Aos 60 anos, ela tem mais energia do que eu. Acorda às 6 da manhã para ir à academia, faz musculação, corre no parque, come de forma saudável e tem uma vaidade que eu admiro. O cabelo dela é sempre bem cortado, as unhas feitas. E ela se veste com uma elegância que chama a atenção. Ela me ensinou a ser forte, a ser honesto, a valorizar quem nos ama. Nossa casa sempre foi nosso refúgio, um lugar de paz e de um amor incondicional. Quando eu passei no vestibular e entrei na faculdade, foi um dos dias mais felizes da vida dela. E foi lá, no meio de tantas caras novas, que eu conheci Ítalo. Ele estava na minha sala, tão perdido quanto eu. Nos aproximamos rápido. Ele era engraçado, inteligente, parecia ter os mesmos valores que eu. Falava da família com carinho, dos sonhos que tinha. Em pouco tempo, ele não era só um colega, era meu melhor amigo, meu irmão. Um dia, precisávamos fazer um trabalho importante que valia metade da nota do semestre. A casa dele estava em reforma, então eu o convidei para vir na minha. Vó, vou trazer um amigo para fazer um trabalho aqui, tudo bem? Ela, como sempre, abriu um sorriso. Claro, meu filho, a casa está sempre aberta para os seus amigos. Naquele dia, a mágica, ou o que eu pensava ser mágica, aconteceu. Ítalo foi de uma gentileza absurda com ela. Elogiou a comida, o jardim, a decoração da casa. Fez perguntas sobre a vida dela, ouviu com uma atenção que eu raramente via. Em pessoas da nossa idade. Minha avó, que andava meio solitária desde que o vovô faleceu há muitos anos, floresceu. Os olhos dela brilhavam. A desculpa do trabalho de faculdade começou a se repetir. Logo, ele não vinha mais só para estudar. Vinha para almoçar no domingo, trazia um pão doce para o café da tarde, ajudava a minha avó com as compras pesadas ou com alguma coisa de tecnologia no celular dela. Eu via aquilo tudo com um sorriso no rosto. Eu pensava, que legal, meu melhor amigo, se dando bem com a pessoa mais importante da minha vida.
Quando eu percebi que os olhares entre eles tinham mudado, que as conversas iam até mais tarde e que minha avó se arrumava mais quando sabia que ele vinha, eu dei todo o meu apoio. Eu mesmo brinquei com ela. Vó, tá de paquera com o meu amigo, é? Ela ficou vermelha como um pimentão, mas sorriu. Um sorriso que eu não via há anos. E quando eles finalmente me contaram que estavam se conhecendo melhor, eu fui o primeiro a comemorar. A diferença de idade de 40 anos, eu não me importava. Eu só queria ver a minha avó feliz. E ela parecia feliz, radiante. E agora ali, parado no corredor escuro, com o ouvido colado na porta, toda essa felicidade se desfazia, como um castelo de areia. Sim, o empréstimo. Ela vai no banco semana que vem. Já convenci ela de que é um ótimo investimento para o futuro dela. E para o nosso, claro. Ele disse para a tal Martinha, a voz pingando cinismo. Relaxa. Assim que a grana cair na conta dela, eu dou um jeito de transferir tudo e a gente some. Você vai ver, vamos para a praia comprar tudo o que a gente sempre quis. Um silêncio. Eu prendi a respiração. Eu sei. Também não aguento mais ter que fingir. Beijar aquela boca enrugada é o meu sacrifício diário. Ele completou. E o som da risada dele foi a coisa mais horrível que eu já ouvi na minha vida. Naquele instante, um ódio frio e cortante subiu pela minha espinha e tomou conta de cada parte do meu corpo. A imagem da minha avó, sorrindo, feliz, confiando naquele canalha, passou pela minha cabeça. A mulher que dedicou a vida a mim, que sacrificou os próprios sonhos para me dar um futuro, estava sendo enganada da forma mais cruel e nojenta possível pelo meu melhor amigo dentro da nossa própria casa. Eu não era mais um neto preocupado, eu era um leão protegendo sua cria. O choque inicial deu lugar a uma fúria que eu nunca tinha sentido antes. O jogo dele tinha acabado de ganhar um novo jogador, e eu não ia jogar para empatar. Eu me afastei da porta como se ela estivesse em chamas. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de uma raiva pura, visceral. Voltei para o meu quarto na ponta dos pés, o coração martelando contra as costelas, e fechei a porta sem fazer barulho. Sentei na beirada da cama, no escuro, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. A voz dele, as palavras dele. Velha, boca enrugada, nosso futuro. Cada sílaba era uma facada. Minha primeira vontade foi arrombar a porta do quarto dele e quebrar a cara daquele desgraçado. Arrancá-lo da minha casa e gritar para o mundo inteiro o lixo que ele era. Mas o que isso adiantaria? Ele negaria tudo. Diria que eu ouvi errado, que eu estava com ciúmes, que eu estava louco. E a minha avó? Ela ficaria no meio do fogo cruzado. Ela que estava tão feliz, tão viva, ver a decepção no rosto dela, a dor de descobrir que o homem em quem ela confiava era um monstro, seria pior do que qualquer soco que eu pudesse dar. Não, eu não podia ser impulsivo. A raiva era um fogo que me consumia, mas eu precisava transformá-la em algo mais frio, mais calculado. Se ele era um golpista, um ator, então eu também poderia ser um. Eu precisava de provas, provas irrefutáveis, que não deixassem nenhuma margem para dúvida. Na manhã seguinte, desci para tomar café e a cena que encontrei na cozinha quase me fez vomitar. Ítalo estava sentado à mesa, rindo de alguma coisa que minha avó dizia. Ela tinha feito o pão de queijo que ele tanto gostava. Ele pegou um, mordeu e disse: "Dona Helena, a senhora é uma artista. O melhor pão de queijo do mundo." Ele olhou para ela com aqueles olhos de cachorrinho abandonado, cheios de uma falsa adoração. E ela, minha pobre avó, sorriu, o rosto corado de felicidade. "Bom dia, campeão," ele disse para mim, com o mesmo tom animado de sempre. "Dormiu bem?" Como uma pedra, menti, forçando um sorriso que pareceu rasgar meu rosto. Sentei-me à mesa, o pão de queijo na minha frente parecia feito de cinzas. Eu observava cada gesto dele, o jeito como ele tocava a mão da minha avó sem querer, o olhar de admiração que ele lançava quando ela falava dos seus planos para o jardim.
Era uma performance. E era uma performance impecável. Ele era bom, bom demais. Na faculdade, a tortura continuou. Ele era o mesmo Ítalo de sempre, brincalhão, parceiro, o amigo que dividia as anotações e reclamava dos professores. Em vários momentos, eu me pegava pensando, será que eu imaginei tudo? Será que eu sonhei? Mas então, eu me lembrava da risada venenosa, do desprezo na voz dele, e a certeza voltava com força total. Ele estava me usando para chegar nela. A nossa amizade era só uma ponte para o seu plano nojento. Eu precisava saber quem era Martinha. Comecei a investigar de forma sutil. Enquanto estávamos no laboratório de informática da faculdade, eu puxei assunto. E aí, cara, e os rolos? Saindo com alguém? Ele riu, sem tirar os olhos da tela. Que nada, Igor. Tô focado nos estudos. E você sabe, né? Meu coração agora tem dona. Ele disse, piscando para mim, uma clara referência à minha avó. A vontade de socá-lo ali mesmo foi quase incontrolável. Ah, qual é? Todo mundo tem um contatinho. Uma amiga colorida, insisti. Ele balançou a cabeça. Não, cara, com a dona Helena é diferente. É sério. Eu nunca senti isso por ninguém. Mentiroso, descarado. Eu sabia que não conseguiria nada assim. A fachada dele era de aço, então mudei de tática. Eu precisava de acesso ao celular dele. Era arriscado, quase impossível, mas era a única maneira. Eu comecei a prestar atenção em cada detalhe da rotina dele. Ele sempre deixava o celular carregando no quarto de hóspedes durante a noite. E ele tinha o sono pesado. Muito pesado. Naquela noite, esperei até ter certeza de que todos na casa estavam dormindo. O silêncio era absoluto. Meu plano era simples e perigoso. Eu ia entrar no quarto dele e pegar o celular. O problema era a senha. Eu já o tinha visto digitar algumas vezes, mas nunca prestei atenção suficiente. Tentei lembrar. Era um padrão, um desenho, um L, um Z. Com o coração na boca, girei a maçaneta do quarto de hóspedes. Rangeu um pouco e eu gelei. Esperei. Silêncio. Ele roncava baixo. Entrei no quarto. A única luz era a do luar entrando pela fresta da cortina. O celular estava ali, na mesinha de cabeceira, a pequena luz de carga acesa. Estiquei a mão, os dedos trêmulos e o peguei. A tela acendeu. Padrão de desbloqueio. Respirei fundo. Tentei um L. Senha incorreta. Tentei um Z. Incorreta. Droga. Eu só tinha mais algumas tentativas antes que o aparelho bloqueasse por mais tempo. Pensei rápido. O que era importante para ele? O que ele usaria como senha? O nome dele? Ítalo. Um I. Tentei desenhar um I na tela. Incorreta. O desespero começou a bater. Foi quando eu me lembrei. Martinha. O nome que ele sussurrava ao telefone. E se... Com a mão suando, desenhei um M na tela. Clique. O celular desbloqueou. Um misto de triunfo e nojo me invadiu. Eu estava certo. Fui direto para o aplicativo de mensagens e lá estava ela, no topo da lista. Martinha, meu amor. Abri a conversa e o que eu vi confirmou meus piores pesadelos. Eram semanas, meses de conversas. Fotos dos dois se beijando na praia. Eu falei do empréstimo para ela hoje. A coitada acredita que é pra gente abrir uma pequena pousada. Mal sabe ela que a única pousada vai ser a nossa cobertura de frente pro mar, dizia uma das mensagens dele. Você é o melhor, vida. Não vejo a hora de sair desse muquifo e gastar o dinheiro daquela múmia. Ela respondia com emojis de risada. Eu lia aquilo e sentia meu sangue ferver e gelar ao mesmo tempo. Rolei a conversa, tirando fotos de tudo com o meu próprio celular. Cada mensagem, cada foto, cada plano sórdido. Eu precisava de mais. Precisava de algo que ela não pudesse negar. Foi quando eu vi as mensagens sobre a ligação da noite anterior. Ela quase me pegou falando com você ontem, ele escreveu. O neto dela, o Igor, levantou no meio da noite. Por um segundo achei que ele tinha escutado, mas o moleque é tão tapado quanto a avó. Não desconfia de nada.
tapado. Era isso que eu era para ele. Uma peça no jogo, um idiota útil. A raiva me deu uma clareza assustadora. Eu não ia só desmascará-lo, eu ia destruí-lo. Eu ia fazer com que ele e aquela tal de Martinha se arrependessem de cada palavra, de cada risada, de cada plano. Voltei para o meu quarto com o coração pesado, mas com uma nova determinação. Eu tinha as provas. Agora eu só precisava do plano perfeito para usar cada uma delas. A vingança não seria um soco na cara, seria um prato frio, calculado e devastador. Os dias que se seguiram foram os mais longos e tensos da minha vida. A nossa casa, antes um santuário de paz, se transformou num palco de teatro. E nós dois, eu e minha avó, éramos os atores principais de uma peça perigosíssima. Eu tinha as provas no meu celular, um arsenal de mensagens e fotos que poderiam explodir tudo a qualquer momento. Mas a explosão precisava ser na hora certa, do jeito certo. Eu precisava escolher o momento perfeito para contar a ela. Não podia ser com Ítalo em casa, obviamente. Esperei por uma terça-feira à noite. Ele tinha uma aula que ia até às 10, então teríamos a casa só para nós. Depois do jantar, enquanto ela regava as samambaias na sala, respirei fundo e soube que a hora havia chegado. Vó, a gente precisa conversar, eu disse. E minha voz saiu mais trêmula do que eu esperava. Ela se virou para mim, um sorriso doce no rosto, segurando o regador. Claro, meu filho. Aconteceu alguma coisa na faculdade? Você parece preocupado. É sobre o Ítalo, disparei, e o sorriso dela vacilou. O Ítalo? Ele está bem? Ela perguntou. A preocupação genuína na voz dela era como um punhal no meu peito. Eu não conseguia enrolar. As palavras simplesmente saíram, atropeladas. Vó, eu sei que a senhora gosta muito dele. E eu sei que ele parece o homem perfeito. Mas ele não é. Ele não é quem a gente pensa que ele é. Ela pousou o regador e cruzou os braços. A postura dela mudou. Ficou mais defensiva. Igor, o que é isso? Você nunca gostou dele de verdade, não é? É por causa da nossa diferença de idade? Eu pensei que você me apoiava. Não, não é nada disso, vó. Eu fui o primeiro a apoiar. Eu disse, sentindo o desespero na minha voz. Eu juro que eu só quero o seu bem. Por favor, só me escuta. Eu descobri uma coisa horrível. Os olhos dela me analisavam, uma mistura de desapontamento e confusão. Ela achava que era ciúmes, que era o neto protetor sendo irracional. Eu sabia que apenas as minhas palavras não seriam suficientes. Olha, eu disse, pegando meu celular do bolso com as mãos suadas. Eu não quero que a senhora acredite em mim. Eu quero que a senhora veja, com seus próprios olhos. Sentei ao lado dela no sofá. Ela estava tensa, rígida. Abri a galeria de fotos e mostrei a primeira. Ítalo e Martinha, abraçados numa praia, sorrindo, claramente um casal. Ela franziu a testa. Quem é essa moça? Uma amiga dele? É a namorada dele, vó. A verdadeira. Então, eu comecei a mostrar as mensagens. Passei as fotos das conversas, uma por uma. O rosto da minha avó foi se transformando diante de mim. Foi como assistir ao sol se pondo em câmera lenta. O brilho nos olhos dela foi diminuindo. O leve tom rosado das bochechas dela desapareceu, dando lugar a uma palidez assustadora. Ela lia as palavras velha, múmia, o plano do empréstimo, vamos sumir com a grana dela. Ela viu a mensagem em que ele me chamava de tapado. Ela não dizia nada, apenas olhava para a tela do celular, o rosto impassível. Eu esperava lágrimas, eu esperava um grito de dor, um colapso. Eu estava pronto para ampará-la, para abraçá-la e dizer que tudo ficaria bem. Mas o que aconteceu foi muito diferente. Quando terminei de mostrar tudo, ela continuou em silêncio por quase 1 minuto, que pareceu uma eternidade. Ela olhava para um ponto fixo na parede, o queixo levemente erguido.
Então ela respirou fundo e, quando se virou para mim, a mulher que eu vi não era a minha avó de coração partido. A tristeza estava lá no fundo dos olhos, uma ferida profunda que eu sabia que demoraria a cicatrizar. Mas por cima dessa tristeza havia algo mais, uma frieza cortante, uma dureza que parecia feita de aço. Uma única lágrima solitária escorreu pelo rosto dela. Ela a secou com as costas da mão, não como um gesto de fraqueza, mas de quem limpa uma poeira incômoda. "O canalha!" ela sussurrou, a voz baixa e rouca. "O pequeno canalha mentiroso!" Ela se levantou do sofá e caminhou até a janela, olhando para a rua escura. Eu fiquei em silêncio, esperando. "Ele quer o meu dinheiro, não é?" Ela disse sem se virar para mim. "Ele quer me fazer de boba, me humilhar e fugir com o que eu trabalhei a vida inteira para construir. Vó, nós vamos na polícia amanhã de manhã. A gente mostra tudo isso. A gente expulsa ele daqui." "Não", disse ela, a voz firme como uma rocha. Ela se virou para mim e pela primeira vez naquela noite eu vi um fogo brilhando nos olhos dela. Não era o fogo da paixão que eu via quando ela olhava para ele. Era o fogo da fúria, a fúria de uma leoa. Expulsá-lo seria fácil demais, Igor. Ele iria embora, riria da nossa cara e procuraria a próxima vítima. Não, ele não vai ter essa sorte. Ela se aproximou de mim, os olhos fixos nos meus. "Ele quer jogar? Então nós vamos jogar, mas vamos jogar o meu jogo." Eu fiquei olhando para ela sem entender. "Ele quer um empréstimo?" Ela continuou, um sorriso mínimo e gelado surgindo no canto dos lábios. "Ele vai ter o empréstimo. Eu vou ao banco. Eu vou seguir o plano dele passo a passo. Vou deixar ele acreditar que conseguiu, que ele é o maior malandro do mundo. Vou deixar ele sentir o cheiro da vitória." "Vó, isso é perigoso", eu protestei. "Perigoso é deixar um verme como ele à solta." Ela retrucou. "Nós temos as provas. Amanhã, a primeira coisa que faremos é ir a um advogado e depois à polícia. Mas não para denunciá-lo agora, para preparar o bote. Vamos explicar a situação, mostrar as provas e pedir que eles nos ajudem a armar o flagrante. Quero que ele seja pego com a mão na massa, Igor. Quero ver a cara dele e daquela Martinha, quando eles perceberem que a velha tapada daqui destruiu o futuro deles. Eles não vão só perder o dinheiro que nunca tiveram. Eles vão perder a liberdade." Naquele momento, eu entendi. A minha avó, a mulher que me criou, não tinha sido quebrada pela traição. Ela tinha sido forjada por ela. A dor tinha se transformado em um propósito de ferro. Não era mais só sobre se proteger, era sobre justiça. Uma justiça fria e calculada. Nós não éramos mais as vítimas. Nós éramos os caçadores e a nossa presa, que ainda dormia tranquilamente, achando que estava no controle, estava prestes a cair na armadilha mais bem planejada da sua vida medíocre. A semana que antecedeu o dia do pagamento foi a performance de nossas vidas. Minha avó se transformou numa atriz digna de Oscar. Ela flutuava pela casa, mais carinhosa e apaixonada do que nunca. Falava sobre o nosso futuro com Ítalo, pedia a opinião dele sobre destinos de viagem, discutia os detalhes do investimento que fariam juntos. Cada palavra dela era um mel envenenado, e ele bebia tudo. Eu, por outro lado, tive que interpretar o papel mais difícil, o do neto tapado e alheio a tudo. Eu continuava minha rotina, ia para a faculdade com ele, dividia o lanche, falava de futebol. Cada aperto de mão, cada "e aí, irmão", que eu era forçado a dizer, me dava ânsia de vômito. Mas eu mantinha o personagem, sustentando o olhar dele, sabendo que por trás da minha falsa normalidade, o plano para sua ruína estava em pleno andamento. Seguindo a orientação do nosso advogado, fomos a uma delegacia especializada em fraudes. Apresentamos ao delegado todas as provas, as fotos das conversas, os áudios da ligação que eu consegui gravar depois da primeira, tudo. O delegado, um homem experiente, ouviu tudo com atenção e um olhar sério. Quando minha avó
com uma firmeza impressionante, explicou seu plano para o flagrante. Ele a encarou por um longo momento. E, por fim, assentiu. Dona Helena, a senhora é uma mulher de coragem. Vamos fazer do seu jeito. Teremos uma equipe apaisana monitorando a sua casa e o banco. O dia combinado chegou. Uma sexta-feira ensolarada, que para Ítalo seria o dia da sua grande vitória, mas que para nós seria o dia da justiça. Minha avó se arrumou com esmero, colocou um vestido elegante, um perfume suave e um sorriso radiante. Estou indo ao banco resolver a nossa vida, meu amor, disse ela para Ítalo, dando-lhe um beijo no rosto que deve ter lhe custado toda a força de vontade. Ele quase vibrava de ansiedade, tentando disfarçar com uma falsa preocupação. Tome cuidado, meu bem. Qualquer coisa me ligue. Claro que tudo no banco já estava combinado. O gerente, ciente da operação policial, a atendeu em sua sala. Ela preencheu papéis fictícios e saiu de lá com um envelope pardo, grande e grosso. Dentro, como instruído pela polícia, havia apenas algumas notas de R$ 100 por cima de uma montanha de papel de jornal cortado no tamanho de cédulas. Para qualquer um que olhasse, parecia uma fortuna. Quando ela entrou em casa, Ítalo a recebeu na porta, os olhos fixos no envelope. Deu tudo certo? Ele perguntou. Tudo perfeito, querido, disse minha avó com a calma de uma rainha. Está aqui. O começo do nosso sonho. Ela colocou o envelope sobre a mesa de centro da sala. Era a isca. Ele circulava a mesa como um tubarão farejando sangue. Foi então que minha avó deu o checkmate. Sabe, estou tão feliz, disse ela. É um dia de celebração. Por que você não chama aquela sua amiga, a Martinha, para entrar e tomar um suco com a gente? Ela sempre te espera no carro, coitada. Vamos comemorar juntos. O rosto de Ítalo se iluminou. A arrogância dele era tão grande que ele não viu a armadilha. Ele achou que minha avó era tão boba, tão cega de amor, que estava incluindo a cúmplice na comemoração. Ótima ideia, meu amor, vou chamá-la. Ele abriu a porta e a chamou. Martinha entrou com um sorriso cínico e vitorioso no rosto. Ela me lançou um olhar de superioridade, como se eu fosse uma peça de mobília insignificante. Martinha, querida, que prazer recebê-la, disse minha avó com uma doçura assustadora. Sirvam-se do suco, temos muito o que comemorar. Eles mal tocaram nos copos. Os olhos de ambos estavam grudados no envelope. Ítalo, sem mais conseguir se conter, pegou o pacote. Ele o segurou como um troféu. Ele e Martinha trocaram um olhar cúmplice. Um sorriso de vitória absoluta. Era o momento. Minha avó se levantou. O sorriso doce desapareceu, dando lugar à mesma expressão fria e dura que eu vira dias antes. A temperatura da sala pareceu cair 10 graus. Acharam que era fácil, não é? Ela disse, a voz cortante como vidro quebrado. Ítalo e Martinha congelaram. Os sorrisos morreram em seus rostos. O quê? Gaguejou Ítalo. Pegar o dinheiro de uma velha tapada e de boca enrugada e fugir para gastar tudo na praia? Minha avó continuou. Cada palavra um golpe. Acharam que o moleque tapado do meu neto nunca ia desconfiar de nada? O rosto de Ítalo ficou branco como papel. O de Martinha se contorceu numa careta de pânico. Ele olhou para mim e em seus olhos eu não vi remorso, apenas um ódio profundo por ter sido enganado. Eu o encarei de volta sem expressão, saboreando cada segundo do seu desespero. Nesse exato instante, a porta da sala se abriu e 2 policiais à paisana entraram, seguidos pelo delegado. Ítalo Moraes e Martina Farias, vocês estão presos em flagrante por tentativa de estelionato e formação de quadrilha, disse o delegado em voz alta e clara. O caos se instalou. Martinha começou a chorar. Um choro falso e patético. Ítalo começou a gritar, a negar tudo. Isso é um engano. Ela me deu o dinheiro. Foi um presente. Esse garoto, o Igor, ele armou tudo isso contra mim. Ele tem inveja. Mas era tarde demais. As algemas estalaram nos pulsos deles. Enquanto eram levados para fora,
passando por mim, o mundo deles desmoronando, eu só senti uma coisa: paz. Quando a porta se fechou e o som das sirenes se afastou, um silêncio profundo tomou conta da casa. Eu olhei para a minha avó. Ela estava parada no meio da sala, ereta, digna. Ela não parecia vitoriosa, parecia livre. Nós nos sentamos no sofá, no mesmo lugar onde dias antes eu tinha lhe contado a verdade. Ficamos em silêncio por um tempo. Acabou, eu disse, finalmente. Sim, respondeu ela. Acabou. Ela olhou para mim e pela primeira vez vi a vulnerabilidade voltar aos seus olhos. Obrigada, meu filho, por ter me protegido mesmo de mim mesma. Eu sempre vou proteger a senhora, vó. Sempre. Ítalo e Martinha foram condenados. Pegaram alguns anos de cadeia. O suficiente para pensarem muito bem no que fizeram. Para nós, a vida continuou. A ferida no coração da minha avó demorou a cicatrizar, não pelo amor que ela achava que sentia, mas pela quebra brutal de confiança. Mas ela não deixou que isso a amargurasse. Pelo contrário, ela parecia ainda mais forte, mais dona de si. Aquele episódio horrível nos ensinou uma lição dura, mas também fortaleceu nosso laço de uma forma que eu jamais imaginei. A vingança foi ver a justiça ser feita, mas a superação, a verdadeira vitória, foi ver minha avó, a mulher que me criou, se reerguer das cinzas não como uma vítima, mas como a heroína da sua própria história. E a nossa casa voltou a ser um lar mais forte, mais sábio e, acima de tudo, em paz.